natureza pôs a espécie humana sob o domínio de dois mestres, a dor e o prazer. E cabe a esses, exclusivamente, indicar o que devemos fazer, bem como determinar o que nós faremos. É com essa frase, com essa reflexão, que eu começo o vídeo, então, sobre o capítulo 35 do livro Rápido e Devagar. Sejam bem-vindos, então, a mais uma parte desse conteúdo. Hoje a gente inicia a parte 5 do livro, que tem como nome Dois Eus, que é o mesmo nome, o mesmo título do capítulo, né? E com essa frase, né, dizendo que esses dois mestres que fazem com que a gente enxergue as coisas que dominam as nossas decisões, ou seja, ou a dor ou o prazer, é aquilo que nos faz tomar decisões no dia a dia como um todo, a gente entra num capítulo que traz algumas situações ou experiências bem interessantes. Ele traz nesse capítulo um termo que ele chama de utilidade experimentada. O que é esse termo? Na verdade, utilidade experimentada ele coloca como um critério, né, pelo qual uma decisão deveria ser avaliada internamente, né? A minha experiência, a minha utilidade que eu experimentei, que eu vivenciei, que deve ajudar a tomar minhas decisões, baseados exatamente na dor ou no prazer que eu tive em alguma situação. Mas existem estudos que colocam que deveria ser uma relação bem proporcional. Por exemplo, se eu tenho prazer em fazer alguma coisa e essa coisa durou 10 minutos, teoricamente, se eu fizesse essa mesma coisa por 20 minutos, eu deveria ter o dobro de prazer. Ou se eu tenho desconforto, se eu sinto algum tipo de dor em fazer alguma coisa uma vez, quando eu faço 2 vezes, teoricamente eu deveria ter o dobro de dor porque eu fiz o dobro de vezes. Mas o que ele traz como uma experiência interessante é que não funciona exatamente assim. Não é exatamente essa relação que o nosso cérebro tem com o prazer ou com a dor e, consequentemente, essa utilidade experimentada, essa vivência, ela sofre a influência de outros fatores ou de outras condições que muitas vezes a gente não sabe ou que a gente desconsidera, achando que é só uma conta bem simples de o dobro do tempo, o dobro de prazer, o dobro de vezes, o dobro de dor. Mas não funciona exatamente assim. Então ele traz um relato de um estudo que foi feito com pacientes que realizaram o exame de colonoscopia. Só que isso feito lá atrás, antes de começar a se fazer esses exames com o uso de anestesia. Então esses exames que hoje, mesmo com o uso de anestésico, já são exames bem desconfortáveis, eles eram ainda piores de serem feitos no passado, não tão distante assim. Mas esse exame então que hoje, como eu disse, ele já é bem desconfortável, ele foi feito em pacientes, né, e feito a medição da experiência desse paciente na realização desses exames. Então ele considerou 2 pacientes, paciente A e paciente B. O paciente A fez essa colonoscopia com uma duração total de 8 minutos, ou seja, 8 minutos de duração. O paciente B teve a duração do exame de 24 minutos, né? Então, assim, praticamente 3 vezes mais tempo do que o paciente A. Para ambos os pacientes, a classificação de dor, numa escala de 0 a 10, chegou no limite de 8. Ou seja, tanto o paciente A, que fez um exame com duração de 8 minutos, relatou em algum momento do exame que a dor dele chegou no nível 8, lembrando que o máximo é até 10, assim como o paciente B, que teve um exame que durou 24 minutos, também relatou que a dor máxima que ele sentiu durante esses 24 minutos era a escala de 8, no máximo 10. Então, quando a gente começa a olhar para essa situação, se a gente for usar da lógica, qual seria o paciente que teve uma pior experiência? Um paciente que teve dor 8 e terminou o exame em 8 minutos, ou um paciente que teve dor 8, mas terminou o exame depois de 24 minutos? A lógica nos faz pensar que o paciente que teve essa dor, esse exame mais rápido, deve ter sido o paciente que sofreu menos ou que teve uma melhor experiência ou pelo menos uma experiência menos traumática. Porém, eles identificaram durante esses estudos que existe um outro fator, que esse paciente, por exemplo, que teve a dor 8, ele terminou o exame com uma dor 7, ou seja, o pico dele foi 8, a dor baixou para 7 e em sequência acabou o exame. Já o paciente que
demorou 24 minutos, ele teve uma dor 8, e no decorrer do tempo a dor baixou para 7, baixou para 4, subiu para 6, e no final terminou com a dor 1. E que quando esses pacientes foram questionados sobre qual era a sensação ou qual foi o nível de desconforto, o paciente, o paciente A, ou os pacientes que tiveram esse perfil de terminar o exame muito próximo ao pico da dor, foram os pacientes que relataram maior desconforto. O que isso traz para a gente? Que esse desconforto ele é percebido como maior, como mais significativo, quando a dor alta está próxima do fim do exame. E que o paciente que teve um pico de dor, mas que com o tempo, mesmo o exame não tendo finalizado e ainda sendo desconfortável, mas ele terminou o exame com uma dor 1, ele teve uma experiência menos traumática do que aquele que teve um exame mais rápido, mesmo o nível de dor tendo sido o mesmo em ambos os casos. Então isso traz a informação de que as experiências, elas são impactadas pela relação que tem do tempo e a proximidade com o pior momento que você viveu com aquela experiência. Ou seja, se você tem uma experiência e ela termina, ou se você faz com que ela termine muito próximo do seu maior momento de desconforto, a nossa memória vai lembrar dessa experiência como algo muito desagradável. Porém, se aquilo acontece, foi desagradável e eu consigo dar um tempo para que aquilo possa se amenizar, a minha experiência ela fica menos traumática ou menos dolorosa do que aquela situação que aconteceu. Isso tem a ver com a realidade? Se eu fosse olhar a lógica simplesmente, não faz sentido, A experiência que teve um desconforto igual e durou mais tempo é para ser a pior, mas o nosso cérebro não guarda dessa forma. Então, ele fala aqui de 2 eus, que é o título do capítulo, e como ele inicia essa parte do livro, a 5ª parte do livro. Esses 2 eus são o eu experimental, que é o eu que responde à pergunta, está doendo agora, está desconfortável agora? E tem o eu recordativo, que é o eu que diz como foi essa situação, como foi toda essa experiência, foi boa, foi ruim, como eu me lembro dela, ou seja, como eu recordo dessa experiência. E ele traz também que as lembranças são tudo que nós temos para reter a experiência de viver. Então, tudo que eu tenho que me possibilita relatar, reter a experiência de ter vivido uma situação, é a minha lembrança. E se a lembrança, que é o eu recordativo, ela é mais impactada pela experiência que tem um tempo mais afastado do momento ruim do que aquele que acaba logo antes do pior momento, ela pode ser talvez moldada ou ela pode ser minimamente controlada por nós. Pensem nas situações que a gente vivencia, que às vezes a gente quer acabar com ela o mais rápido possível, porque ela é desconfortável, ela é desagradável, eu não quero vivenciar. E é claro que eu não estou estimulando ninguém a prolongar uma situação de sofrimento, mas às vezes a situação ela é inevitável. Muitas vezes a gente não vai ter controle sobre ela. E o que a gente pode fazer para melhorar a nossa experiência é começar a olhar para ela de uma outra forma, para o nosso cérebro entender que sim, foi ruim, mas passou. Aquilo aos poucos foi se amenizando e quando eu saí daquela experiência, eu já tinha passado o pior momento. Porque quando isso vier à tona uma nova vez, se isso acontecer, a sua recordação já vai ser que não foi tão traumática assim. Isso pode acontecer com várias coisas, tá? Ele traz ainda uma outra situação, uma experiência de uma pessoa que relatou ter escutado um disco, uma música, uma composição, quase uma hora de uma, vamos chamar, de uma sinfonia, que estava gravada num disco e que era uma sinfonia maravilhosa, mas que no final o disco estava arranhado e que aquilo estragou toda a experiência, ou seja, que aquilo trouxe uma sensação muito ruim logo no final, próximo de acabar. E que ele classificou então aquela experiência como uma experiência desastrosa, muito desconfortável. Mas vamos parar para pensar. Se ele teve ali quase 40, 50 minutos de prazer, aproveitando aquela música, gostando do momento, será que é só esse final com um disco arranhado que vai deixar a memória como uma experiência negativa?
o que a gente viveu realmente não conta, e só essa experiência, essa recordação, porque pensa se isso não aconteceu já várias vezes na sua vida. Um relacionamento, talvez, que durou muitos anos, com vários momentos de felicidade, mas no final foi trágico. Como que você se lembra dele hoje? Você consegue lembrar dele hoje como uma experiência onde você teve prazer, onde você cresceu, onde você evoluiu? Ou fica na sua memória só o lado ruim, a parte negativa? Situações, às vezes, de relacionamentos pessoais, situações de trabalho, experiências de vida, que tiveram muitos momentos bons e prazerosos, mas que ficam marcados na memória só pelo momento ruim ou frustrante que aconteceu logo próximo do fim dessa situação. E aí ele traz que a experiência é uma coisa e lembrar dessa experiência, a memória sobre essa experiência é outra coisa. Ele dissocia, como no caso da música. A experiência foi quase uma hora de prazer ouvindo aquele disco, aquela composição, aquela sinfonia. E a memória da experiência, ou seja, a lembrança dela, foi do final com o disco arranhado. Então, que quando eu confundo essas duas coisas, e eu acho que a experiência e a memória dela são exatamente iguais, eu tenho uma ilusão cognitiva. E essa ilusão ela é muito persuasiva, é ela que fica marcada para a gente. Só que não necessariamente ela é a realidade absoluta daquilo que a gente vivenciou. Então, o eu recordativo, ou seja, um dos eus que ele traz nesse capítulo, ele pode sim estar errado. Ele vai associar muito mais àquela experiência próxima do final, que às vezes também foi o contrário. Você pode ter vivido uma situação bem desagradável e próximo do final ter tido um momento de prazer, de alegria e você achar que aquela situação valeu super a pena. Mas, no final das contas, não foi tão bom assim. Então, gostos e decisões são moldados por lembranças. E essas lembranças, elas podem estar erradas. Não quer dizer que tudo que a gente lembra é exatamente como aconteceu. Eu posso ter guardado só uma parte daquilo como um eu recordativo. E é isso que define, porque esse eu recordativo, ele é muito mais dominante do que eu experimental, a experiência que eu vivenciei. Recentemente, na minha experiência de vida, eu com a minha esposa, ela sempre teve uma aversão, por exemplo, a amendoim, a coisas que tinham amendoim na receita. E isso talvez por uma experiência, provavelmente por uma experiência de vida que ela teve, onde ela deve ter comido, acredito, amendoim em vários momentos, e aí numa última experiência passou mal ou não sentiu bem comendo amendoim, e aquilo acompanhou ela por vários anos. E recentemente ela se propôs a experimentar de novo, por exemplo, comer paçoca tomando um café, que para mim é uma delícia e na minha família a gente tem esse hábito. Então, quando ela aproveitou e se permitiu experimentar isso, ela acabou gostando da experiência. E hoje, é recente, mas hoje ela me convida e ela, quando eu vejo, já está pronto o café e a paçoca. Então, para a gente entender que nem sempre a nossa memória, a nossa lembrança, ela é exatamente como as coisas foram. Então, dê uma nova oportunidade, dê uma chance para aquilo que você sabe que pode trazer aí algum benefício, porque quando a gente faz isso, a gente está recriando as nossas sinapses, a gente está reorganizando, reformulando a nossa forma de pensar, dando novos comandos ao nosso cérebro e dessa forma talvez a gente possa ter experiências de vida mais agradáveis e conseguir mais sucesso ou mais prazer.